Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e a gente prometeu para você, telespectador, que sempre vamos debater os principais assuntos que estarão nas notícias dos telejornais de todo o Brasil. E abrimos esse quadro, evidentemente, que não poderíamos deixar de falar na relação, nas novas regras que regem os contratos com as empregadas domésticas. Para isso está aqui o Dr. Odilon Garcia Júnior e Dr. Alberto Rosman, que são do Garcia. O Dr. Alberto Rosman é gerente jurídico do Garcia e Garcia Advogados. E o Dr. Odilon está conosco aqui, que participa do nosso quadro. Vamos abrir esse nosso quadro, então, falando com o Dr. Alberto. Dr. Alberto, nessa mudança das regras aí, que na verdade são mudanças de regras, né? Quem são os principais afetados? Garcia, é uma satisfação poder responder aos teus telespectadores sobre esse assunto que de fato está tomando conta da mídia em vista dessa alteração legislativa com relação aos empregados domésticos. Inicialmente é muito importante que a gente esclareça que o empregado doméstico não é tão somente aquela senhora que fica na nossa residência limpando, passando, mas é também o motorista da família, a babá, o cuidador do idoso, o jardineiro, o responsável pela piscina, ou seja, todas aquelas pessoas que ficam no nosso ambiente familiar e ali prestam algum tipo de serviço sem que haja uma vinculação econômica. Doutor, deixa eu lhe interromper um pouquinho. Essa observação que o senhor está fazendo é muito importante porque, doutor Odilon, na verdade as pessoas têm uma ideia de que a empregada doméstica é só aquela moça que presta serviço de limpeza dentro da casa e que faz comida, não é isso? Agora, o senhor está abrindo um tema bastante abrangente, que é o próprio motorista da família, todos que participam do dia a dia de uma família, Perfeito, não é isso? Perfeito. O que define o trabalhador doméstico não é o trabalho, é o empregador e a atividade do empregador. Se é no âmbito residencial dele, o empregado é doméstico. Não há um proveito econômico, não há uma atividade empresarial da prestação daquele serviço. E o que vem a mudar agora é que essas novas regras, estendidas a partir de direitos constitucionais, é de que alguns desses direitos que eram dos trabalhadores urbanos, trabalhadores comuns, estão sendo estendidos aos trabalhadores domésticos também. Especialmente com relação ao FGTS, que antes era facultativo e agora passou a ser obrigatório, e as horas extras. Agora há necessidade de uma jornada mínima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Pois é, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nesse caso das horas extras, como é que o empregador vai poder controlar isso? Como é que ele vai poder detectar que a empregada já está no momento de horas extras? Esse é um assunto de extrema relevância e, de certa forma, com grande polêmica ainda. Não há uma regulamentação específica de como que será controlada o horário do doméstico. O que vem se sugerindo, inclusive, por parte do ministro do Trabalho, é de que as pessoas mantenham uma ficha, mantenham um controle individual daquela pessoa, para que ela, de próprio punho, relate a hora da chegada, a hora do intervalo, a hora do retorno do intervalo e a hora da saída. Isso porque, muitas vezes, o empregador vai ao seu trabalho, sai da sua residência e o seu empregado ainda não chegou. Assim como muitas vezes ele retoma do seu trabalho e o seu empregado já saiu, sem que com isso ele consiga fazer a adequada apuração do número de horas que a pessoa trabalhou naquele dia. Doutor Odilon, deixa eu fazer uma consideração com o doutor Odilon. A gente sabe que certas empregadas têm algumas vantagens, eu diria inúmeras vantagens também, né? Como é que pode, por exemplo, para a empregada que mora no trabalho, como é que vai ser administrado isso, doutor? Agora, antes de responder essa tua pergunta, eu só queria complementar o que o doutor Alberto colocou aqui a respeito do registro dessa jornada, Sim. né? Se o empregador tiver um instrumento de registro, né? Um caderno, uma folha de ponto, uma simples anotação seria perfeita, né? É importante que ele oriente o seu empregado doméstico a registrar o horário exato que ela chegue e não arredondamentos que fique, por exemplo, toda manhã coloque lá, chegou às 8 da manhã, às 8 da manhã. Isso para a Justiça do Trabalho é complicado, né? Pode esse documento ser, inclusive, desconstituído se tiver uma marcação totalmente regular, sem variação. Então, se o empregado doméstico chegar às 7h58, ele registre às 7h58. Se ele sair às 18
18h03, que ele registre às 18h03, o horário certo. Que não arredonde, é isso? Não arredonde, a gente chama de horário britânico. Entendi. Não pode ter isso, ele tem que registrar exatamente o horário que chega. Quanto a essa questão das vantagens, é importante que o empregador seja esclarecido. Se ele tiver outorgado já alguma vantagem para esse doméstico, por exemplo, um 14º salário, ou estar pagando, inclusive o INSS da parte do doméstico, agora com essas regras novas, ele não pode retroagir, vamos dizer assim, não pode retirar essas vantagens. Entendi. Quer dizer que não se pode fazer um novo contrato, é isso? Não se pode alterar vantagens. Ele realizar um contrato agora escrito, ele pode, né? É uma sugestão que a gente gostaria de dar. Não é obrigatório, mas a gente orienta que ele registre por escrito esse contrato, mas ele não pode alterar vantagens que ele já vinha concedendo. Ele vai ter que aplicar esses direitos novos que vieram com essa proposta de emenda constitucional. Agora, doutor, na maneira de vocês verem essas novas regras, isso só favoreceu o empregado ou desfavoreceu bastante o empregador? Como é que vocês analisam isso? Eu analiso que é um direito realmente do empregado doméstico. Sim, né? sim. Nós não podemos ter uma diferenciação entre trabalhadores. Eu acho justa. O problema é que o governo alterou essas regras. Pois deixa eu lhe interromper. O governo vai dar algum incentivo para isso? A notícia que nós temos e que está sendo estudado, por exemplo, a diminuição da alíquota do INSS para o empregador. Isso seria uma vantagem que está sendo estudada. Por exemplo, também estão noticiando que, em caso de rescisão, a multa do FGTS vai ficar só em 40%. Hoje, o empregador tem que pagar os 40% mais 10%. Sim. Né? Então, o que eu enxergo hoje é que o empregador ele está em desvantagem com essas regras novas, porque o governo ainda não acenou, por exemplo, em possibilidade de dedução no imposto de renda, que seria muito bem-vindo. Tá certo. Agora, com essas medidas, vocês acreditam que vai haver grande desemprego? Há uma grande necessidade de ajuste por parte do governo dessa relação. Claro. Há necessidade desse incentivo, sim, porque já é um mercado que a informalidade faz parte. O que não se pode é que com o avanço da lei, com o avanço de direito, a informalidade se torne ainda maior. Então é isso que se espera, que o governo também venha com uma parte dele e com isso venha com essa questão, uma alíquota diferenciada, um incentivo fiscal ou alguma outra vantagem que estimule que as partes mantenham a relação formal e extremamente adequada aos termos da lei. Doutor Odilon, resumindo tudo isso que a gente está acompanhando os noticiários aí, que na sua maneira de ver, quais são os principais pontos que pegaram nessas novas regras aí? Agora, sim, eu acho que é importante salientar que um dos principais pontos é o problema do controle da jornada de trabalho. Né? É um ponto que os empregadores não sabem ainda direito como tratar. Sim. Tá? As orientações que nós estamos colocando é que se formalize de alguma maneira o registro dessa jornada, né? Tá Num caderno, num livro-ponto, de alguma maneira. E a outra orientação que nós achamos muito importante é elaborar um contrato de trabalho escrito com 2 testemunhas. Um novo contrato, o senhor quer dizer? Na verdade, não precisa ser um novo contrato. Ele pode estabelecer as regras que já estão vigentes no atual contrato, Claro. mas trazendo isso por escrito, Claro. né? E agregando questões relacionadas a essa nova jornada de trabalho, como é que ela vai ocorrer, Lá. tá? E volto a registrar. Isso não é obrigatório, mas é importante. Não precisa levar um contrato desses ao cartório e registrar. Não reconhecer precisa a ser firma. reconhecido firme, não. Não, não precisa. Só entre as duas partes, é isso? Entre as duas partes é importante 2 testemunhas. Tá certo, tá certo. Mas é importante um contrato de trabalho escrito. Doutor Alberto, e vamos esclarecer para o nosso telespectador, para as empregadas que dormem no trabalho, na residência, como é que poderá ser controlado isso? Agora, se nós temos nesse ponto específico 2 questões. O dormir no trabalho por residir com a pessoa, aquelas empregadas que vêm do interior, que moram no local,
ou o dormir no trabalho por conta de ter que atender um nenê, um idoso, alguma situação neste ponto específico. Deixa eu lhe interromper. Nesse caso, quem dorme no trabalho é considerado como vantagem ou necessidade de dormir no trabalho? Depende do caso também. Pode ser considerado como vantagem aquela empregada que não tem outro local para ficar, ou necessidade para o caso que tem que dar algum eventual atendimento no decorrer daquela noite, por exemplo. Como cuidar de um filho, no Como caso. cuidar de um filho. Tá certo. Nesse caso, há uma forma de remuneração que deve ser observada, e no outro caso, não há nenhuma remuneração, porque a jornada de trabalho, de fato, se encerrou naquele horário que ela registrou e não mais trabalhou. Essa é a diferenciação. Doutor Odilon, já que a gente fala nesse nosso quadro aí, que a gente tem debatido tanto, que é o Atualidade Jurídica, elaborado por vocês aqui da Garcia e Garcia, eu faço uma pergunta para nós encerrarmos esse nosso programa, que eu tenho certeza que nós voltaremos a debater muito mais, porque é um assunto muito mais amplo. Onde entra o Garcia e Garcia, por exemplo? O Garcia e Garcia pode ter uma grande atuação nesse momento para as empregadas domésticas e empregadores? Vocês podem ter uma atuação muito direta nisso, para orientar? Eu acho que o preventivo é sempre importante, sempre importante, A parte assim consultiva é importante nesse momento, que esses telespectadores procurem essa informação com um profissional da área especializado, Principalmente essas questões de se pactuar e se elaborar um contrato de trabalho, eu acho que tem que ter essa especialização. Essas informações bastante abrangentes, né? É isso. Tenho certeza que nós vamos voltar a fazer mais programas e tirar as dúvidas. Inclusive, nós deixamos aberto aí o nosso e-mail, programa@guaraciandrade.com.br, para que você que está nos assistindo possa tirar suas dúvidas junto a Garcia e Garcia, que eles responderão no próximo programa. Não é isso, doutor? Podemos oferecer isso ao nosso telespectador, não é? Ok? Então tá, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica. Eu agradeço aí então ao doutor Odilon Garcia Júnior, o doutor Alberto Rosman, que é gerente jurídico da Garcia e Garcia Advogados Associados, e tenho certeza que vocês fazendo perguntas para nós aí, a gente vai responder no próximo programa. Tenho certeza disso. Ok, doutor? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Até o próximo programa. Vamos então ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.